Tudo bem, senhores? No bloco passado, nós falávamos do estado do bem-estar social, direitos e garantias de segunda geração, Revolução Francesa, primeira geração, liberdade, segunda geração, igualdade, direitos sociais, igualdade em termos de educação, saúde, assistência, previdência, lazer, cultura. Ora, e quem deveria prestar esses direitos, esses serviços, quem deveria ofertar seria o mercado? Não. Isso seria no estado de primeira geração, nos direitos de primeira geração smithiano, que vimos no bloco passado. Aqui, segundo John Maynard Keynes, quem deveria prestar essa atividade deveria ser o próprio Estado, intervindo na economia. Agora o Estado seria a mão visível, ou seja, ele seria um Estado prestacional. Por isso que os direitos de segunda geração também são chamados lá no direito constitucional de direitos prestacionais. Então essas obrigações de satisfazer demandas que o mercado não conseguiu satisfazer, isso seria papel do Estado. Muito bem. Só que a crise do estado do bem-estar social vai surgir na década de 80. Nos Estados Unidos, governo Reagan. Na Inglaterra, Margaret Thatcher. Então, nós temos aqui dois governos que implementaram uma crise inicialmente do estado do bem-estar social. Inicialmente, Estados Unidos, e depois, segunda crise do petróleo, em 79, e depois com a Margaret Thatcher na Inglaterra. Então repare, qual seria a ideia aqui? O Estado cresceu de tamanho, ou seja, o Estado vai ficando lento, vai ficando obeso, vai ficando deficitário. Ou seja, o Estado começa a se tornar um Estado inviável. No Brasil, isso vai chegar na década de 90, com o programa de desestatização, o chamado Programa Nacional de Desestatização, que surgiu com a Lei 8.031 de 90. Depois essa lei deu ensejo à Lei 9491 de 97. Ou seja, então qual é, se ele perguntar na prova, né? Qual é a ideia de bancarrota, de crise do Estado, do segundo Estado do bem-estar social, do welfare state, né? Então eu tenho aqui liberdade, igualdade e fraternidade. A igualdade mostra o estado do bem-estar social, que em 1980, no governo americano e no governo inglês, entra em bancarrota. No Brasil, isso chega em 1990, ou seja, com o Programa Nacional de Desestatização. O Programa Nacional de Desestatização, senhores, é essa lei aqui, ó. Essa lei aqui, Lei 979491 de 97. Essa lei está em vigor. Só que essa lei, ela na verdade revogou a 8.031 de 90, que instituiu no Brasil o Programa Nacional de Desestatização. E eu coloquei aqui para os senhores, ó, Programa Nacional de Desestatização. Desestatizar, retirar do Estado. Esse prefixo desde, né? Descabelar, desaguar, desestatizar, é retirar o Estado. Então isso aqui está dentro do campo semântico que a gente chama de Estado mínimo, de Estado neoliberal. Por que neoliberal? Falei nos blocos passados que as ideias smithianas com a Revolução Francesa era o Estado mínimo, era o Estado liberal. O papel do Estado seria o do vigilante noturno, assegurar as regras do jogo, não intervir na vida dos particulares. Se salvaguardava nos direitos de primeira geração a liberdade, a vida e a igualdade formal. Então, esses primeiros direitos são direitos à liberdade, por isso um Estado liberal, lá de Adam Smith. Só que agora, o Estado que entrou na economia, no estado do bem-estar social, welfare state, para satisfazer demandas, prestando serviços de educação, saúde, assistência, previdência, cultura, lazer, é o Estado prestacional. Esse Estado cresceu, ficou obeso, lento e deficitário. Agora eu tenho que retirar o Estado novamente. Só que eu retiro o Estado novamente numa política liberal, mas é um novo liberal, por isso Estado neoliberal, Estado mínimo ou Estado gerencial. Todas essas nomenclaturas podem aparecer na sua prova. Como é que isso começa no Brasil? Pergunta ele. Lei 9491 e 97, revogando 8.031. E o que essa lei diz? Olha só, olha o inciso primeiro. Reordenar a posição estratégica do mercado na economia. Sublinha, senhores. Reordenar a posição estratégica do Estado na economia. Transferindo, isso aqui é marcante, ó, a iniciativa privada,
atividades indevidamente exploradas pelo setor público. Então, o setor público, se você explora a atividade de energia elétrica, se você explora a atividade de transporte coletivo diretamente, tinha aqui no Rio de Janeiro, senhores, na década de 80, uma empresa que era a CTC, Empresa de Transportes Coletivos, Companhia de Transportes Coletivos. Era uma empresa do Estado do Rio de Janeiro. Então você tem que transferir isso para a iniciativa privada, através de contratos de concessão e permissão a prestar serviço público de transporte. Tinha, quem é que não lembra no Brasil, da Telerge, Companhia de Telefonia do Estado do Rio de Janeiro. Você tem que transferir isso para uma concessionária de serviço público, ou seja, para um empresário que queira prestar um serviço em parceria com o Estado. Ou seja, prestando um serviço a partir de um contrato administrativo de concessão, Lei 8987 de 95, artigo 175 da Constituição, que é a morada dos serviços públicos delegados, a gente vai estudar isso em aula própria. Então, o que diz o 175 da Constituição aqui? Incumbe ao poder público a prestação do serviço público diretamente ou por meio, 175 da Constituição, ou por meio de concessão e permissão, sempre precedido de licitação. Ora, poder público, incumbe a você o serviço público, mas você pode prestar diretamente ou delegar, porque agora a ideia é de um Estado mínimo, neoliberal, gerencial, Estado em que eu vou sair e transferir para a economia, olha a lei, senhores, atividades indevidamente exploradas pelo setor público. Então, a ideia aqui é diminuir o tamanho do primeiro setor, é diminuir o tamanho do segundo setor. Então, tudo isso começou no bloco passado, quando eu perguntei assim, desses três setores, primeiro setor, administração direta e indireta, segundo setor, mercado, concessionárias e permissionárias, terceiro setor, sociedade civil organizada, sistema SOS ou CIP, qual desses setores, dentro de uma ideia de Estado neoliberal mínimo gerencial, qual deles mais cresce, qual deles menos cresce? Sem sombra de dúvidas, os setores que mais crescem são o segundo e o terceiro. E o que menos deve crescer é o primeiro. Porque justamente estamos no Brasil regidos pela Lei 9491 de 97, que implementa o Programa Nacional de Desestatização, diminuição do tamanho do Estado, superando o Estado do Bem-Estar Social, do Welfare State, que vigorou de 30 a 80 no Brasil até a década de 90. E o surgimento nesse cotejamento de saída do Estado. Então o Estado transfere à iniciativa privada, como disse o artigo 1º, inciso 1º, atividades indevidamente prestadas pelo setor público, ok. Mas eu transfiro e conforme o modelo smithiano eu fiscalizo, eu apenas vou ser um guarda noturno ou eu vou regular? Mais do que isso, porque lá atrás deu errado. Então agora eu não vou apenas transferir, eu vou transferir, vou normatizar, vou fiscalizar, vou regulamentar e se não cumprir o meu regulamento, as minhas normas regulamentares, eu vou inclusive sancionar. Surge a ideia, então, senhores, do Estado regulador, do Estado mínimo dentro de uma política de regulamentação econômica em determinados serviços públicos que têm um viés que vai dar um superávit para aquele que está prestando aquele serviço público. Então agora surgem as agências reguladoras, o Estado regulador, que não se confunde com o poder regulamentar, que a gente vai estudar em aula própria também. Agências reguladoras, eu vou gravar uma aula só para agências reguladoras, que eu vou voltar no enfrentamento desse tema. Então, se você pensar na década de 90 no Brasil, surgiram as três primeiras agências reguladoras. Lei 9427 de 97 criou a ANEEL. Lei 9472 de 97 criou a Anatel. Lei 9478 também de 97 criou a ANP. Então, ó, energia elétrica, telecomunicações e petróleo, sendo delegado à iniciativa privada. A emenda constitucional número 3 quebrou o monopólio do petróleo. Então, senhores, eu tenho atividades indevidamente prestadas pelo setor público, conforme a Lei 9491, sendo transferidas para a iniciativa privada, dentro de uma política de Estado mínimo neoliberal gerencial, superando a crise do Estado do bem-estar social e reordenando o papel do Estado na economia. Então pense numa prova de segunda fase para delegado, a análise econômica do direito, ele verticalizando, disserte sobre primeiro, segundo, terceiro setor, apontando nos dias atuais, a partir de uma ideia de Estado mínimo, qual deles tem mais evolução e qual deles tem menos evolução ou mais involução. 30 linhas. Ora, senhores, se você não compreender todas essas etapas que eu acabei de narrar aqui, você não começa a escrever 5 linhas sobre isso. Porque você precisa entender qual foi a mecânica de surgimento do Estado, o papel do Estado na prestação de serviço público desde Smith, desde a Revolução Francesa, desde a Liberdade, o Estado como garantidor das regras do jogo, o Estado como guarda noturno, o Estado como mão invisível do mercado, até você chegar aos dias atuais.
do Estado regulador, do Estado interventor, agências reguladoras, modelo americano, modelo alemão, modelo americano, modelo europeu, que eu vou explicar na aula própria de agências reguladoras. Por hora, eu preciso que você entenda isso. Um outro detalhe, também importante, que pode aparecer, o Carvalhinho dos autores comenta isso. Essa lei aqui é a Lei 9637 de 98. Essa lei é a lei das organizações sociais. Organizações sociais, a gente vai estudar mais à frente, mas eu posso adiantar aos senhores que elas estão aqui, ó, no terceiro setor. Sistema S, SESI, SESC, SENAI, SENAT, Sistema OS, as organizações sociais, Lei 9637 de 98, as OCIPs e as OSCs. Então, o que elas são? Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que vão atuar numa determinada seara na qual o Estado tem interesse. É aquilo que o Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a gente vai ver isso mais lá na frente, chama de descentralização social. Se você for no edital para delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, de 2012, que foi o último, você tem lá um item, descentralização social. A descentralização social está no livro do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que era um livro que não foi adotado expressamente da banca de delegado do Rio em 2012 e 2009, mas que era um livro muito utilizado. Por quê? Porque sabemos que em delegado do Rio em 2012 e 2009 tinha procuradores do Estado na banca, do Estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe que o direito administrativo, nas provas de PGA e PGM, é a matéria que cai de forma mais profunda com o Constitucional e Processo Civil. Seria o que é para o delegado o penal e o processo penal. Só que no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sabe que a prova de delegado em administrativo e medicina legal também são muito verticais. Por isso é importante fazer um módulo em que pese esse módulo não ser para o Rio de Janeiro, é um módulo para você passar para delegado em qualquer estado do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, porque eu estou aprofundando e vou aprofundar o máximo que eu puder. Ora, então, senhores, se você for no livro do Diogo de Figueiredo, ele vai colocar descentralização social. Então, o que é descentralização social? É a ideia do terceiro setor, sistema SOS e OCIP. E nesse sistema SOS e OCIP, eles vão celebrar convênios administrativos ou consórcios administrativos, e o poder público, a administração direta, vai descentralizar socialmente a prestação daquele serviço, numa ideia de diminuir o tamanho do Estado. Estado mínimo neoliberal gerencial. Aí vem a lei, é isso que eu queria marcar aqui com os senhores, diz assim: dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. A criação, e aí você sublinha agora, ó, a criação do Programa Nacional de Publicização. Publicização. Se eu fosse examinador, numa prova oral para delegado, eu daria a lei na mão do candidato e perguntava assim: candidato, dá uma lida aí para mim na exposição de motivos dessa lei. Isso aqui está na exposição de motivos. Me diz o seguinte: esse termo publicização está correto? Então eu vou retirar da administração direta, eu vou extinguir um órgão. Por exemplo, eu vou extinguir um posto de saúde e vou transferir aquela atividade para uma OS, para ela prestar aquele serviço. Eu vou diminuir o tamanho do Estado, porque eu estou numa política de Estado mínimo neoliberal gerencial, e eu crio uma organização social, ou seja, melhor, crio não, eu tenho uma associação, uma fundação privada sem fins lucrativos, com a qual, com base no artigo 5º dessa lei, eu vou celebrar um contrato de gestão cuja natureza jurídica de convênio consórcio. A gente vai ver isso mais à frente. E vou transferir pessoal, recursos públicos e bens em cessão de uso de bem público. Eu vou diminuir o meu tamanho e ela vai prestar aquele serviço e eu vou fomentar o desempenho dessa atividade. A lei chamou isso de Programa Nacional de Publicização. O que eu entendo por Programa Nacional de Publicização? É você tornar público aquilo que era privado. E aqui é justamente o contrário. Eu estou pegando um órgão, um posto de saúde, estou extinguindo e estou transferindo aquela atividade para uma organização social, para uma OS. Eu estou diminuindo o tamanho do Estado. Ah, André, mas tem muito desvio de recurso nisso, né? Está vendo nos jornais aí? Senhores, aqui eu estou discutindo juridicamente. Se no plano prático, pragmático, se descumpre a lei, se cometem crimes em termos de licitação, desvio de verba pública, improbidade, é outra história. Na prova vai cair a teoria, não a prática. Por isso eu não quero discutir aqui a prática, eu quero discutir a teoria, ok? Aqui não é programa de jornal para discutir política, aqui a gente discute direito. É bem verdade que em alguns momentos a gente vai falar de política dentro de um cotejamento jurídico, mas não a partir de opiniões políticas de cada um de nós. Esse não é o papel desta aula. Então, voltando, o Carvalhinho vai dizer o seguinte: essa expressão na Lei 9637/98 está errada. E por que essa palavra estaria errada? Porque, segundo este autor, aqui não seria um Programa Nacional de Publicização, aqui seria um Programa Nacional de Desestatização. Aqui eu estou diante da desestatização.
e não da publicização. Estou diminuindo o tamanho do Estado. Então, eu deixei no bloco passado, ou no bloco retrasado, né, uma pergunta. Desses 3 setores, qual é o setor que mais cresce, qual é o setor que menos cresce, quais são as razões para essa argumentação? Senhores, não há dúvidas do que os setores que mais crescem são o segundo setor e o terceiro setor. E o que menos cresce é o primeiro setor. O primeiro setor vai ficar somente com aquelas atividades que não possam ser delegadas. Exercício do poder de polícia, atividade regulatória, atividade, função jurisdicional e legislativa. Demais atividades indevidamente prestadas pelo setor público, como disse a Lei 9497 de 91, a Lei 9497, desculpe, a Lei 9497, essa aqui, né? A Lei 9491 de 97, reordenar a posição estratégica do Estado da economia, transferindo a iniciativa atividade indevidamente prestada pelo setor público. Então, finalizo essa nossa primeira aula dizendo o seguinte: dos 3 setores, o que mais cresce é o segundo e o terceiro setor. Porque estamos diante de um Estado mínimo, neoliberal ou gerencial. Tudo bem? Tranquilo? Bom, senhores, nós vamos então, na próxima aula, a gente vai continuar e aí sim, a gente vai começar a entrar na administração pública. Vamos ver os sentidos da administração pública. A administração pública no sentido material, a administração pública no sentido formal, a administração pública no sentido objetivo ou funcional, subjetivo ou orgânico. Vamos discutir essas nomenclaturas que começam a aparecer em prova. Vamos falar também da administração pública direta e administração pública indireta. Vamos ver que estudar administração pública direta é você estudar a teoria do órgão público. Vamos ver o que é um órgão público, quais são as teses para a criação de um órgão público, quais são as teorias que explicam o órgão público, teoria do mandato, por exemplo, se ela explica ou não a função administrativa do Estado, teoria do órgão, teoria da representação, ou seja, iniciaremos essa análise no nosso próximo encontro. Então estamos fechando aqui essa nossa primeira aula de organização administrativa do Estado. Muito caminho ainda há de ser percorrido. Estamos só no começo dessa nossa jornada, te preparando para que você possa enfrentar as provas mais difíceis de delegado do Brasil. Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Brasília, de qualquer estado. Então a ideia é você fazer um caderno e com este caderno, o livro ser o seu ponto de apoio. Assistiu às aulas, fez um caderno, o livro é o ponto de apoio, você vai ler, vai escutar, vai falar, vai ouvir, vai repetir até que isso se torne para você algo natural, para que você possa enfrentar as principais provas. Tudo bem até aí? Bom, então na próxima aula começaremos falando da administração pública, direta, indireta, sentido material, formal e teoria do órgão, mandato e representação. Aguardo os senhores lá. Fiquem com Deus, um abraço e até lá.